InterD Ciência e Cultura. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Adeluna e neste programa a gente apresenta a segunda parte da entrevista com a bióloga Isabel Lima, que também é mestra em saúde humana e meio ambiente e doutora em genética e melhoramento animal. Bom, você sabe o que é conservacionismo? Pois Isabel vai explicar pra gente agora. Na verdade, esse movimento conservacionista que eu tenho animado com alguns colegas é no sentido da consciência conservacionista. Um exemplo muito clássico que a gente traz, que, por exemplo, para Recife, e isso é conhecido nacionalmente, é que conservação ela traz a consciência de que você é responsável pelo ambiente que você vive, né? Então, o humano, né, o ser humano é como se fosse uma praga para a biodiversidade, porque a gente tem que, né, por exemplo, quando a gente acende a lâmpada de casa, a gente está acendendo a lâmpada de acordo com a energia que está sendo gerada, seja de represa, seja de usina eólica, seja de placa fotovoltaica. Represa, ela precisa inundar uma grande área. Então, eu estou ali tirando um espaço que tem vários animais, que muitas vezes são retirados uma porcentagem daqueles animais e o resto é todo dizimado pela cheia. Existem cidades que são dizimadas por essa cheia, né? Não é só os animais, né? Humanos também sofrem disso. Energia eólica mata espécies volantes demais, né? Então, morcegos e aves são vitimados por usina eólica. Energia fotovoltaica, que são as placas, né? Precisa ter uma contenção de vegetação embaixo da placa, não pode ter vegetação crescendo. Então, existe ali uma intoxicação do solo para que não tenha vegetação embaixo da placa, para não ter interferência na absorção do raio solar. Então, por isso que a gente não pode chamar esses tipos de energia limpa. Não existe energia limpa. Tudo tem o seu preço. Sim. Então, são essas energias, né, que eu falei, a fotovoltaica e a eólica, são energias renováveis, né? Sim. E aí, a gente, num pensamento conservacionista, a gente precisa que as pessoas entendam que tudo tem um preço. Então, vamos para Recife. A nossa praia já é uma praia que tem que ter uma contenção de pedras, porque o mar está avançando. Ah, mas o mar está avançando porque a calota polar está derretendo. Tá, a calota polar está derretendo porque existe um acréscimo na temperatura do planeta que eu colaboro para isso, quando eu tenho um carro. Então, você quer ter seu carro, você quer ter sua calça jeans que precisa de uma lavagem e usar vários litros de água para fazer aquela lavagem e ficar na moda? Ok, mas você precisa pagar o preço. Um clássico: tubarões nas praias urbanas do litoral pernambucano. Isso é um preço que se paga. Você quer importar e exportar através do Porto de Suape, existe um preço que se paga com o desvio da corrente marinha que traz tubarões para a praia urbana, em vez de eles seguirem o seu percurso natural. Então, qual é a atitude? É só colocar uma placa de perigo nas praias ou educar a população, né, que esses tubarões são vitimados pelo nosso avanço, né, pela nossa dimensão humana, o nosso crescimento? A gente quer poder importar, exportar, morar na beira-mar, a gente quer poder ir para a praia, mas enquanto não muda totalmente a configuração, a gente ainda fica de boa. E isso, muitas pessoas não sabem que isso está para acontecer, ou até não acreditam que tem parte nisso, né? Então, animar esse movimento, pensamento, consciência conservacionista é no sentido de trazer, né, a consciência das pessoas que a gente pode sim avançar, a gente pode sim desenvolver, mas para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável de fato, né, sem fazer o que a gente chama de lavagem verde, ou no termo em inglês o greenwashing,
a gente precisa ter atitudes conservacionistas. Então, trazendo toda essa mistura, por exemplo, se eu não sei da biodiversidade de um bioma exclusivo, que é praticamente todo nordestino, né? A Caatinga pega um pouco do norte de Minas, mas é praticamente todo nordestino, e eu não consigo conservar um bioma que é próprio nosso, porque eu não conheço, isso é porque está faltando consciência das pessoas. E aí o que a gente consegue, por questões capitalistas, né, que é o que move, e a gente tem consciência disso. Existem ambientalistas que dizem que o sucesso seria dizimar a população humana. Eu não acho que a gente pode continuar aqui. A questão o que a gente consegue por exemplo, a ecobag. Mas a ecobag, ela consegue entrar porque é economia para os mercados, por exemplo, de ficar produzindo sacola. Sei. Tá entendendo? Então, assim, o que mais a gente pode fazer? Já é uma coisa. Quando você substitui uma sacola plástica por uma ecobag, já é uma coisa. Mas isso não está salvando os veados de serem caçados no interior. E as pessoas não sabem o que fazer, porque não tem fiscalização, não tem como confrontar. Os próprios gestores de unidades de conservação têm dificuldade, porque essas pessoas são armadas, são articuladas, as pessoas sofrem ameaças. Então, assim, enquanto a gente não tiver leis também que punam, né? Teve um grande escândalo aí com aquela questão das onças, que aquele vídeo que eu não quis assistir, pelo amor de Deus, né? Da onça e os seus filhotes que foram torturados e mortos. O cara que foi pego, ele teve que pagar um valor irrisório por um animal que é o símbolo do Brasil, que é a onça pintada, né? Então, assim, se a gente não melhorar a nossa legislação em relação a isso, as pessoas, além disso, não ter consciência sobre a biodiversidade, sobre um ambiente que precisa de equilíbrio e que precisa dessa biodiversidade toda conjuntamente, fica muito difícil. Então, por isso que a gente precisa animar esse movimento, até para que a gente possa trabalhar em cima dele, né? Não faz sentido eu ter uma formação, eu não vejo, né? Porque, para mim, conservação se faz com pessoas. Conservação, para mim, não é o meu título, não é o meu mestrado, não é o meu doutorado. Conservação é para a gente ter as atitudes, ação, empatia. Então, sei de projetos de colegas que fazem trabalhos incríveis, né? Tem um colega mesmo que faz um trabalho de restauração da Caatinga, em Sergipe, e ele envolve pessoas na produção dessas mudas e também na confecção de alimentação através dos frutos dessas mudas. Então, existe uma transformação socioambiental, e conservação é isso, atitude, prática. Pô, isso aí é um assunto que, olha, eu já vi que a gente vai ter que fazer outro programa. A gente vai ter que... que é muitíssimo interessante. Essa questão do preço que precisa ser pago, né, que você fala aí, é a questão de causa e consequência, né? Tudo que a gente faz, né, toda ação tem uma reação, isso aí é a física, né? Exatamente. Mas realmente a gente, ser humano, grande parte assim, não tem essa consciência, né? Que se você vai mexer ali na natureza, vai ter alguma coisa vai voltar ali, vai acontecer e tudo. Teve um exemplo que foi muito didático, inclusive em 2019, né? Que foi no primeiro ano da gestão federal anterior, que foi uma grande queimada na Amazônia. Muita gente não sabe que existe um fenômeno, né, natural chamado rio flutuante, né? Então, existe um acúmulo, né, de umidade na Amazônia e embarreirada pelos Andes, esse acúmulo ele desce para a região central e sul do país. Essa chuva, né, esse rio flutuante é o que abastece as chuvas da região central. O que é a região central? É uma das grandes bases da nossa soberania nacional, é o agro.
Sei. Então, a gente tem que manter a saúde ecológica da Amazônia para a gente manter o rio flutuante e para a gente ter as chuvas que vão alimentar o nosso maior aporte agropecuário do país. Sei. Em 2019, teve uma grande queimada na Amazônia e que levou, quem quiser procurar na internet tem isso, levou a fumaça dessa grande queimada aglomerou a essa umidade que foi carreada para a região sudeste e teve uma chuva de água preta em São Paulo. Teve até umas pessoas que fizeram um comparativo com aquela cena famosa, né, do dia em que Jesus foi crucificado, porque por volta das 3 da tarde o dia se fez noite e choveu essa água preta. Então, assim, se nesse exemplo as pessoas não entenderam que a gente faz parte de um meio ambiente complexo, inteiro, né? Isso para mim assim foi muito alarmante na época. Eu fiz, gente, se o pessoal não tá entendendo, porque assim, eu sou bióloga, eu entendo, eu sei da história. Quiçá eu dizer que existe uma poeira que vem do Saara e ela fertiliza a Amazônia, né? Então assim, o planeta todo é um sistema complexo, um sistema vivo, né, que a gente tem que entender que a gente tá aqui para fazer parte e não para atrapalhar a existência, né? Bom, é isso. Muitíssimo obrigado pela aula, Isabel. É isso. Até a próxima.